No ano de 1889, a imprensa brasileira estava dividida. Jornais como a Gazeta de Notícias e O País não escondiam suas visões antimonarquistas e republicanas. Já periódicos como o Jornal do Comércio buscavam uma visão mais neutra e imparcial dos fatos, embora apoiassem a monarquia. No dia 15 de novembro de 1889, as coisas mudaram radicalmente no Brasil. Mas, para entendermos como chegamos até aqui, precisamos voltar um pouco. Até este homem, Napoleão Bonaparte. Em 1807, o então príncipe regente de Portugal, Dom João VI, tinha uma difícil escolha a fazer: bloquear os portos para os navios ingleses ou enfrentar o temível exército de Napoleão Bonaparte, que a essa altura já marchava pela Península Ibérica. A decisão do monarca veio a mudar os rumos da colônia e da metrópole. No dia 29 de novembro, toda a corte portuguesa zarpava do porto de Lisboa em direção à sua principal colônia, o Brasil. No dia 8 de março de 1808, cerca de 40 embarcações adentravam a Baía de Guanabara. Nelas estavam mais de 10 mil pessoas. Quase 4 meses após a partida, o Império Português à deriva chegava ao Novo Mundo, transformando a então colônia em sede do Império Português. Isso significava que mudanças deveriam ser feitas. Criou-se o Banco do Brasil, a Academia Militar e, é claro, a imprensa régia. A partir de então, o funcionamento de tipografias e a publicação de jornais estava permitida. Mas não como conhecemos hoje. A Gazeta do Rio de Janeiro, lançada em 10 de setembro de 1808, não possuía um caráter informativo. Seu objetivo era divulgar o que era previamente permitido pela coroa. O primeiro jornal brasileiro passava por censura prévia. Esse deveria ser o único jornal brasileiro com permissão para circular aqui. Mas não era. Impresso em Londres e traficado para o Brasil, o Correio Brasiliense também circulava pelo país, sem permissão da coroa. Fundado e regido pelo português Hipólito José da Costa, o periódico defendia ideias liberais, como uma monarquia constitucional e a abolição da escravidão. Hipólito dizia que seu principal objetivo era propagar a luz aos brasileiros de todos os cantos, pois julgava que o estado das ciências e da literatura em território português estavam muito atrasados. As publicações do jornalista causaram dor de cabeça aos monarcas, que responderam rápido, patrocinando o investigador português em Inglaterra, também impresso em Londres, e por vezes conhecido apenas como Jornal Literário. O periódico não era assinado e seu único intuito era reduzir a influência de Hipólito da Costa em território brasileiro. Apesar da concorrência, o periódico se manteve, dando ampla cobertura à Revolução Pernambucana de 1817 e aos debates sobre a emancipação do país. Graças à Revolução Liberal do Porto de 1820, a liberdade de imprensa foi decretada em todo o território português, incluindo o Brasil. Com isso, houve uma explosão de panfletos e pequenos jornais. Alguns desses tinham vida curta, mas outros duraram muito. 1821 também foi o ano em que o debate político se intensificava cada vez mais em território português. Um dos principais assuntos tratados no periódico era a inevitável independência do Brasil de Portugal. O jornal A Malagueta, por exemplo, era publicado pelo português Luiz Augusto Meio e tinha um editorial nacionalista e liberal, favorável à emancipação política do país. Sendo ex-funcionário português, seu criador ficou famoso por ser o primeiro a noticiar o Dia do Fico, quando Pedro I desobedeceu às ordens das cortes portuguesas que exigiam sua volta para Lisboa. Mas, apesar de polêmico, o jornalista português não criticava muito o príncipe regente. Seu principal alvo costumava ser José Bonifácio, principal ministro do futuro imperador, a quem fazia críticas duras e cínicas. E não era o único. Muitos jornais da época já haviam percebido que esta técnica ajudava nas vendas. Outro exemplo é o Correio do Rio de Janeiro, que utilizava a polêmica como sua principal estratégia narrativa. De cunho liberal, o jornal foi temporariamente suspenso por mais de um ano, após enfrentar problemas com a lei durante o reinado de Pedro I. Até então, boa parte desses jornais eram esporádicos e tendenciosos, mas haviam exceções. Fundado em junho de 1821, o Diário do Rio de Janeiro foi um dos primeiros jornais brasileiros a circular diariamente e a contar com a publicação de anúncios.
Também é considerado o primeiro jornal realmente informativo do país. Buscava sempre se manter indiferente aos acontecimentos políticos. Noticiava espetáculos, movimentos de navios, fugas de escravos, crimes, vendas, anúncios e até leilões. Seu distanciamento com a política era tamanho que a proclamação da independência só foi tratada em suas páginas cerca de 2 semanas depois. No início do Brasil independente, os periódicos eram escritos por religiosos, funcionários públicos, advogados e outros literatos que se tornaram jornalistas. Mesmo assim, a sociedade brasileira havia sido marcada por 300 anos de proibição de imprimir. Com a ausência quase completa de escolas, a inexistência de faculdades e as limitações severas à circulação de livros, a imprensa brasileira sofreu nos anos iniciais. Na época, era consumida e fomentada quase exclusivamente pela pequena elite letrada da corte e das províncias. Mas apesar dos poucos leitores, das baixas tiragens e dos altos preços, a imprensa brasileira se multiplicou rapidamente. E não era para menos. Com a questão da independência, muitos debates foram levantados sobre o futuro do país, e a imprensa brasileira mudaria radicalmente após aquele período, pois no dia 7 de setembro de 1822, o príncipe Pedro de Alcântara brada o famoso Grito do Ipiranga, proclamando a independência do Brasil. O Brasil, agora independente, tinha muito que decidir, e uma dessas decisões era: qual será o sistema de governo? A Constituição de 1824 estabeleceu no Brasil uma monarquia constitucional, hereditária e representativa. Mas, no reinado de Pedro I, não era bem assim. Apesar da Constituição estar em vigor, Pedro I adiou a convocação do Senado e da Câmara até não poder mais. O parlamento foi formado em 1826 e mesmo assim o imperador relutou em repartir o poder com o legislativo. Suas atitudes autoritárias renderam diversas críticas na imprensa. O jornal Ástria, criado em 1824, atacava o autoritarismo de Pedro sem citar seu nome. Outro artigo pedia a aprovação de uma lei garantindo a liberdade de expressão. E a preocupação dos jornalistas não era à toa. O tom violento e sensacionalista da imprensa perdurou após a independência, pois tinham alguma liberdade para isso. O artigo 179 da Carta do Império previa que todos podem comunicar seus pensamentos, por palavras, escritos e publicá-los na imprensa, sem dependência de censura, contanto que hajam de responder pelos abusos que cometerem no exercício deste direito, nos casos e pela forma que a lei determinar. Com a intensificação do debate, o Ástria passou a colocar o parágrafo na primeira página de suas edições, com o slogan União e olhos bem abertos. O parágrafo impunha um teto naquilo que poderia ser dito nos periódicos, mas não satisfazia Pedro I. O imperador vivia em guerra com os jornais que criticavam seu governo. Escrevia para o Diário Fluminense, no qual rebatia as críticas de seus opositores. Mesmo assim, em 1829, pediu ao parlamento que aprovasse um projeto de lei restritivo apresentado em 1827, mas ignorado até então pelos senadores. A cobrança do imperador dividiu o Senado em dois. Na ocasião, o senador João Severiano Maciel da Costa, o Marquês de Queluz, disse: "A liberdade de imprensa é o veículo da felicidade de toda a sociedade, porque daqui é que vêm as luzes de todo o império." Os senadores que eram contra a lei argumentavam que os periódicos não eram responsáveis por criar a opinião pública, apenas a refletiam. José Joaquim Carneiro de Campos, o Marquês de Caravelas, também se posicionou. A liberdade de imprensa é o esteio e o paládio do governo monárquico constitucional representativo. Sem ela, o governo não pode progredir. Pedro I tinha o apoio do Senado, que no final da década juntou-se à Câmara. Sozinho, o imperador não tinha mais o apoio e o poder necessário, e a Lei da Imprensa de 1830 foi aprovada, mas estava completamente diferente. Eram previstos 9 anos de prisão a quem cometesse abusos nos jornais, livros, desenhos e discursos. Mas a lei também estabelecia que estes seriam julgados por tribunais do júri, e não por juízes. Dessa forma, os cidadãos comuns costumavam absorver os jornalistas, que mantiveram suas críticas ao imperador. Mesmo assim, nem mesmo os senadores e deputados mais conservadores propuseram censura prévia, abuso que só seria imposto novamente no Estado Novo e na ditadura militar. O jornalista Líbero Badaró era o dono do Observador Constitucional, cujas páginas eram repletas de críticas ao imperador. Badaró foi assassinado no dia 20 de novembro, em São Paulo, pouco depois da aprovação da lei. A edição do dia 26 de novembro do jornal foi dedicada ao seu criador, com a frase: "Morre um liberal, mas não morre a liberdade." O acontecimento comoveu a opinião pública e ajudou a minar ainda mais o governo do imperador. Meses depois, em 1831,
o imperador se viu obrigado a abdicar do trono. Voltou para Portugal e tomou parte na Guerra Civil Portuguesa, morrendo de tuberculose aos 35 anos de idade. O herdeiro do trono era muito jovem para assumir, e, portanto, deveria haver uma regência. Pelos próximos 9 anos, o Brasil seria palco de diversas revoltas armadas. Com a instabilidade política do período, surgiram 3 principais partidos: o Partido Restaurador, Caramuru, o Partido Moderado, Chimango, e o Partido Liberal Exaltado, Farroupilhas. Na imprensa, os liberais moderados se expressavam através de jornais como a Aurora Fluminense, O Independente e O Homem e a América. Circulavam também o Sentinela da Liberdade, o Filho da Terra e a Nova Luz Brasileira, periódicos em que os liberais exaltados ventilavam suas ideias. Já o Partido Restaurador queria a volta de Dom Pedro I para o Brasil como um monarca absolutista. Suas visões eram expostas nas páginas de Caramuru, A Trombeta e O Carijó. Os restauradores se posicionavam contra a discriminação de negros e pardos, mas ignoravam solenemente a questão abolicionista em suas páginas. Em julho de 1840, os liberais estavam insatisfeitos com a regência do conservador Araújo Lima, o Marquês de Olinda. Com o apoio da Câmara e do Senado, realizaram o golpe da maioridade, dando início ao Segundo Reinado. Apelidado de O Magnânimo, Dom Pedro II foi o chefe de Estado do Brasil por quase 60 anos, herdando o trono desde a abdicação de seu pai em 1831, quando tinha apenas 5 anos de idade. Pela responsabilidade imposta a ele desde muito cedo, o imperador teve uma juventude sombria e solitária, com uma rotina severa e repleta de estudos desde muito cedo. Pedro II foi coroado com apenas 15 anos de idade, em julho de 1841. Apesar de inconstitucional, o golpe da maioridade buscava trazer estabilidade política ao país e afastar os conservadores da regência, antecipando a ascensão do jovem imperador. Durante esse período, a nação se tornou distinta de suas vizinhas hispânicas por diversos motivos. Além de ser uma monarquia constitucional, a liberdade de expressão e de imprensa no Brasil eram singulares. Na única monarquia das Américas, a imprensa era livre tanto para atacar o imperador quanto para pregar ideais republicanos. E assim o faziam. Defensor da abolição, Pedro foi criticado pela imprensa desde que assumiu a coroa. De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, até mesmo diplomatas europeus e outros observadores estranhavam a liberdade dos jornais brasileiros. Em cartas enviadas por ele à princesa Isabel, o imperador afirma que nossa principal necessidade política é a liberdade de eleição. Sem esta e a de imprensa, não há sistema constitucional na realidade, e o ministério que transgride ou consente na transgressão destes princípios é o maior inimigo do Estado e da monarquia. Quando o Duque de Caxias assumiu a presidência do Conselho de Ministros, Pedro II lhe escreveu dizendo: "Devemos combater a imprensa por meio da imprensa, e não procurar acalar pelo interesse. Os seus abusos, puna-os a lei." Ainda com 13 anos, apoiou a criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, do qual ele futuramente seria patrono e apoiador, além de ter presidido inúmeras sessões. Tornou-se membro da Royal Society, da Academia de Ciências da Rússia e da Sociedade Geográfica Americana. O escritor, jornalista e dramaturgo Joaquim Maria Machado de Assis, um dos maiores autores negros de todos os tempos, escreveu em seu conto A Opinião Pública: "Não frequento o paço, mas gosto do imperador. Tem as duas qualidades essenciais ao chefe de uma nação. É esclarecido e honesto. Ama o seu país e acha que ele merece todos os sacrifícios." Sua popularidade explodiu durante a Questão Christie, crise diplomática que resultou em ameaças de guerra ao Império Britânico e rendeu um pedido de desculpas da própria Rainha Vitória, sendo considerada a independência moral do Brasil. Mas seu reinado de 58 anos também esteve repleto de polêmicas. Ainda no final da quase guerra com a Inglaterra, o país mergulhou em uma guerra de verdade, a mais sangrenta da América Latina. No dia 13 de dezembro de 1864, o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes invade o Brasil pelo sul da província do Mato Grosso. Poucas semanas depois, em 1865,
Uma outra ofensiva paraguaia ataca a província do Rio Grande do Sul e de Corrientes, na Argentina. Começava então a Guerra do Paraguai. Invadido, o Brasil se aliou com a Argentina e o Uruguai, formando a Tríplice Aliança. O Diário de São Paulo havia sido fundado naquele mesmo ano por Pedro Tarques de Almeida Alvim e era o reflexo das transformações e dos debates da sociedade brasileira, abordando temas como a escravidão, a reforma eleitoral, o federalismo e a questão religiosa. A edição de 8 de novembro de 1865 sugeria que o recrutamento para a guerra fosse igualmente dividido entre as províncias, para que a agricultura delas não fosse comprometida. Já no dia 11 de novembro, o jornal acusa os políticos conservadores de terem mandado desafetos políticos para a linha de frente. Na realidade, todos criticavam os critérios de recrutamento. O artigo publicado no dia 21 de novembro diz: a população vendo a tropa em formação comentava entre si: este não chega a Santos. Tal o estado lastimável em que o recrutamento se encontrava. Fato confirmado, porque o infeliz logo a seguir teve um ataque e caiu morto. Uma outra publicação em 6 de janeiro de 1867 acusa o ministro Zacaria de Góes e Vasconcelos de ter provocado a guerra contra o Paraguai. O ministro Furtado prosseguiu na condução do governo com total desmazelo, permitindo a vitória do Paraguai, que ameaçaram seriamente nossos interesses. Os conselheiros Carrão e Paula Souza são acusados de não fiscalizarem o dinheiro público, pactuando com dilapidações. Motivo, segundo alguns analistas, para o prolongamento do conflito. Já o jornal A Reforma publicou um artigo em julho daquele ano, questionando o motivo da guerra ainda não ter terminado. Um tom misterioso envolve a guerra e tudo que lhe diz respeito. O canto épico dirigido ao Conde de, comandante brasileiro, e a clássica pergunta: por que a guerra ainda não terminou? Por que Caxias não quis? Agora, a situação agrava-se, já que Lopes está com armas e alimentos, e a topografia da cordilheira não favorece os aliados. Muitos outros periódicos criticavam Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Ele era comandante-chefe das forças do Império durante a guerra, e amplamente criticado pela imprensa. Em outubro de 1869, o Diário do Povo, redigido por Tavares Bastos, chegou a acusar Caxias de uma conspiração na qual ele dissolveria o exército paraguaio após a morte de Lopes. Mas nessa época, a imprensa não contava só com artigos. Um ano antes da guerra começar, era lançado O Diabo Coxo, criado pelo imigrante italiano Angelo Agostini e por Luiz Gama, jornalista, escritor e um dos maiores nomes do abolicionismo brasileiro. Na edição de 27 de agosto de 1865, consta a seguinte frase: ao venturoso mortal que descobrir a predileção e notar o entusiasmo popular pela atual guerra do Brasil contra o Paraguai, um par de olhos de lince. Em um outro anúncio sarcástico diz: a quem descobrir um meio de aprender voluntários para o serviço patriótico da guerra, carta branca de recrutador. Seja por texto ou por charge, a imprensa brasileira parecia ter entrado em um consenso. Não havia um espírito patriótico entre a população civil. O recrutamento forçado e o conflito armado foram criticados do início ao fim. Em 1869, até o próprio Duque de Caxias havia se oposto à guerra, entregando a liderança do exército brasileiro ao francês Conde de, marido da princesa Isabel. Em março de 1870, Solano Lopes é morto pelo exército imperial ao fim da Batalha de Cerro Corá. A Guerra do Paraguai chegava ao fim. Vitoriosos, milhares de soldados negros que conquistaram sua liberdade servindo na guerra temiam ser escravizados novamente. A imprensa abolicionista não era algo novo. O primeiro jornal dedicado ao tema havia sido lançado em 1833, no Rio de Janeiro. O Homem de Cor era editado por Francisco de Paula Brito, uma exceção na sociedade brasileira do período regencial. Mesmo assim, tornou-se jornalista e escritor, combatendo o preconceito racial e questionando a situação dos negros no Brasil. Foi o fundador da tipografia 2 de Dezembro, que publicava obras de importantes autores, como as de Aloísio de Azevedo e do jovem Machado de Assis. Ainda em 1833, Paula Brito lança mais 3 jornais: o Cabrito, o Brasileiro Pardo e o La Fuente, todos dedicados à luta contra o racismo e a escravidão. No ano de 1867, em São Paulo, Luiz Gama e Ângelo Agostini lançaram O Cabrião. Assim como o Diabo Coxo, o periódico paulista também era ilustrado, sendo o primeiro jornal brasileiro a utilizar a caricatura como forma de sátira política. Futuramente,
Agostini viria a lançar sua revista ilustrada, na qual relatava os acontecimentos semanais de modo satírico, com uma particular recorrência à figura do imperador. Em 1870, o diplomata e político Joaquim Nabuco entrou para o jornal liberal A Reforma, através do qual defendia a monarquia e a abolição da escravidão, além de tecer duras críticas à Igreja Católica em defesa da maçonaria. Outra figura proeminente da época foi André Rebouças, que também havia servido na Guerra do Paraguai como engenheiro militar, tendo sido uma das principais figuras do movimento monarquista e abolicionista no Brasil. Assim como foi José do Patrocínio, farmacêutico, jornalista, escritor e político brasileiro. Patrocínio também idealizou a Guarda Negra da Redentora, vanguarda do movimento negro no Brasil formado por ex-escravos e negros livres, cujo objetivo era proteger a monarquia dos aristocratas e militares brasileiros. Juntos, os três jornalistas fundaram a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, no dia 7 de setembro de 1880. Pouco depois, a sociedade lançou O Abolicionista, que circulou por apenas um ano, sendo incorporado à Gazeta da Tarde, o principal jornal abolicionista da década, no qual Patrocínio também escrevia. O Jornal do Comércio, por outro lado, praticamente ignorou a campanha abolicionista, limitando-se a alguns artigos contra a escravidão, cujo espaço no periódico era comprado pelos autores na seção Publicações a Pedido. Mas para os abolicionistas, os jornais eram os documentos mais importantes para denunciar as mazelas e atrocidades da escravidão. Joaquim Nabuco dizia que eles eram capazes de fotografar a escravidão com mais precisão do que qualquer imagem. Nabuco destacou a importância da imprensa abolicionista, dizendo: se o Brasil fosse destruído por um cataclisma, um só número, ao acaso, de qualquer dos grandes órgãos da imprensa, bastaria para conservar sempre as feições e os caracteres da escravidão, tal qual existe em nosso tempo. Não seriam precisos outros documentos para o historiador restaurá-la em toda a sua estrutura e segui-la em todas as suas influências. Em 1887, José do Patrocínio deixa a Gazeta da Tarde e funda o Cidade do Rio, à frente do qual intensificava sua militância e atuação política. Mesmo sendo monarquista, a edição de 7 de abril de 1888 homenageou Ângelo Agostini, que era republicano, por sua participação no movimento. Mas não estavam sozinhos. A princesa Isabel, herdeira do Império Brasileiro, também compartilhava dessas visões. Em 1887, lançou o Correio Imperial, periódico abolicionista de sua própria autoria. Além das notícias, também haviam artigos de opiniões e poesias selecionadas por ela. E mesmo muito jovens, seus filhos também estiveram presentes na imprensa. Publicaram o Correio Mirim e o Correio Açu, com artigos inocentes e notícias um tanto triviais, mas que também ventilavam os princípios abolicionistas ensinados pela mãe. Apesar disso, em 1887, as relações de Isabel com o parlamento não iam nada bem. Doente, o imperador recebeu ordens médicas para se tratar em Milão. Assim, Isabel assumiria a regência pela terceira vez. O parlamento era presidido pelo conservador João Maurício Vanderlei, o barão de Cotegipe, que tentava ativamente retardar as reformas abolicionistas propostas pelo parlamento e apoiadas pela família real. Após pressões e conversas tensas, Cotegipe renuncia o cargo e Isabel nomeia o abolicionista João Alfredo Correia de Oliveira como presidente do Conselho de Ministros. O novo chefe de governo era totalmente favorável à abolição incondicional e no dia 8 de maio apresentou uma proposta de legislação amplamente bem recebida pelas câmaras do parlamento. O texto foi aprovado em tempo recorde, pelos deputados no dia 10 e pelos senadores no dia 13. Naquele mesmo dia, a Lei Áurea foi sancionada pela princesa Isabel, extinguindo a escravidão em todo o território nacional. A notícia foi celebrada em todo o país, das janelas até as ruas e a imprensa. Mas não por todos. Os republicanos de última hora, como eram chamados, eram compostos por fazendeiros e cafeicultores indignados por terem perdido sua mão de obra escrava. Também conhecidos como republicanos do 14 de maio, impulsionaram fortemente o movimento republicano contra a monarquia brasileira. Cotegipe foi um dos 5 senadores a votar contra a aprovação da lei. Ao cumprimentar a princesa Isabel, após sua assinatura, disse: "A senhora acabou de libertar uma raça e perder o trono." Ao que ela respondeu: "Se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para a libertação dos negros." Em 1889, a polarização havia crescido dentro e fora da imprensa.
A popularidade e o apoio da monarquia, por sua vez, caíam mais a cada dia. A elite latifundiária voltou-se contra o regime após a Lei Áurea, propagando boatos de que Isabel seria controlada pelo marido e, portanto, o Brasil estava prestes a ser governado por um francês. E não eram os únicos. A Guerra do Paraguai havia ajudado a disseminar ideais republicanos positivistas pelos militares, que não se sentiam tão valorizados quanto a Marinha. Para piorar, o ministro da Guerra, Alfredo Chaves, havia proibido os militares de se expressarem na imprensa, o que gerou mais descontentamento. Quintino Bocaiúva, jornalista e político, foi responsável por boa parte da propaganda republicana no final da década. Fundou O País em 1884 e se aproximou de civis e militares infelizes com o governo monárquico, como Benjamin Constant e Marechal Deodoro da Fonseca. O Jornal do Comércio, por outro lado, procurava não se envolver em clamores populares. Evitou tocar em assuntos como o abolicionismo e o movimento antimonarquista. De acordo com a jornalista Marialva Barbosa, o Jornal do Comércio não tinha a aspiração de ser popular. Sendo o periódico mais caro do Rio de Janeiro, buscava somente relatar os fatos com precisão e imparcialidade. Muito diferente desse perfil era a Gazeta de Notícias, que, assim como o País, apoiava a causa militar republicana. No dia 15 de novembro, Deodoro da Fonseca liderou um levante militar com o intento de destruir o então presidente do Conselho de Ministros, o Visconde de Ouro Preto. Mas não parou por aí. Mais tarde, naquele mesmo dia, Deodoro, que era monarquista, concluiu o golpe militar que acabou de vez com o Império do Brasil, dando início a uma república provisória. A edição daquele dia da província de São Paulo estampava em sua capa os dizeres: Viva a República. A segunda página repetiu a frase 2 vezes, seguidas de Viva o Exército e Viva a Armada. Já o Jornal do Comércio não se pronunciou, nenhuma manchete, ou destaque, ou artigo. O jornalista republicano Aristides Lobo escreveu na edição de 18 de novembro do Diário Popular que, por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo tudo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. Deposta, a família real partiu para o exílio na Europa. Foram acompanhados por uma comitiva que, entre outros, era composta por André Rebouças e Visconde de Ouro Preto. Chegaram em Lisboa em dezembro daquele ano, durante a coroação de Carlos I de Portugal. O governo português informou Pedro de que um monarca deposto não era bem-vindo na capital. Sua esposa, Teresa Cristina das Duas Sicílias, morreu na cidade do Porto em 28 de dezembro daquele ano, e sua filha Isabel partiu com os filhos para a Espanha. Os últimos anos de Pedro II foram melancólicos e solitários. Vivia em hotéis modestos na França, com pouco dinheiro e com a ajuda de um amigo. Já muito doente, passou seus últimos meses escrevendo sobre as saudades que sentia do Brasil. O último imperador do Brasil faleceu no dia 5 de dezembro de 1891, em Paris. O governo francês ofereceu um funeral de Estado, que contou com a presença de figuras como Francisco II das Duas Sicílias, Isabel II da Espanha e Luís Felipe, conde de Paris. Sua morte figurou à capa do jornal francês Le Petit Journal. De volta ao Brasil, no dia 23 de dezembro de 1889, o presidente Deodoro da Fonseca assina um decreto para censurar e suprimir a liberdade de imprensa. Criou uma junta composta apenas por militares, com o objetivo de julgar sumariamente aqueles que fossem acusados de abusos no exercício do jornalismo. A Gazeta da Tarde, outrora principal jornal abolicionista da época, foi empastelado em 1897 por supostamente defender os moradores de Canudos, que haviam sido massacrados pelo exército republicano durante a Guerra de Canudos. A partir daí, a imprensa brasileira teria uma jornada longa e tortuosa pela frente. Machado de Assis externou suas visões políticas em um conto publicado em 1867, no qual disse: "É sobretudo como brasileiro que eu peço aos deuses que afastem o Brasil do sistema republicano, porque esse dia seria o dia do nascimento da mais insolente aristocracia que o sol jamais iluminou."